seja bem-vindo, viu, irmão? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar através da sua vida para a nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela vida dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela vida do pastor Célio. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na história dele, por tudo que o Senhor ainda tem que fazer. Obrigado pelos lugares que o Senhor levou, que abençoou, salvou vidas através da vida dele. Que o Senhor possa dar, Senhor Deus, para ele saúde, alegria, paz. Que o Senhor possa conduzir, Senhor Deus, a Tua palavra cada dia mais. Pai Deus, que os projetos dele venham acontecer na Tua presença, Senhor. Que tudo aquilo que ele tem pedido ao Senhor, nós oramos juntamente com ele como igreja, pedindo, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os projetos, abençoa na igreja, abençoa com os irmãos que estão servindo ali. Pai, derrama Tua graça, Teu amor e Teu favor. Pai, que a boa obra que o Senhor começou na vida dele, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer, que o Senhor vai terminar até o dia do Senhor. Assim nós oramos, Pai, te pedindo, Deus, a bênção e a graça do Senhor sobre a vida dele, sobre a família, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Quero agradecer o convite, pastor Flávio, que Deus abençoe ricamente a vida, não só do pastor, mas da igreja. Estava ouvindo o Cássio cantar ali, lembrei que eu que fiz o seu casamento, né, Cássio? Olha só, hein? Tá vendo? 40 anos já de pastor. Eu sou de pastor mais velho que você, né, Flávio? 41 anos já. Eu fui pastor aqui em Lavras de 91 a final de 2001. Depois eu fui lá para o interior de São Paulo, para a cidade de Jaú. Fiquei 16 anos lá. Estou de volta agora já pela segunda vez como pastor aqui da primeira igreja. Então, eu sou lavrense, gosto da cidade, amo a cidade de Lavras, e a nossa oração é que o Evangelho de Jesus Cristo possa crescer aqui. Que Deus levante sempre pessoas preocupadas com a pregação do Evangelho, porque nós cremos nisso, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, recebi o convite com muita alegria, aceitei. E um dia muito especial para nós, né, que é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. E nós sabemos que um dos pilares da Reforma Protestante foi só as Escrituras. Só a Bíblia é a palavra de Deus. E eu tenho falado muito isso, né? Eu já participei, até estava falando com o Flávio, tempos atrás aqui do Conselho de Pastores, de muitos movimentos que a gente fazia aqui com as igrejas evangélicas da cidade. E a minha preocupação sempre foi de colocar a palavra de Deus como prioridade. Que essa igreja seja uma igreja que pregue a palavra de Deus. Oração, esse é o nosso tema, o tema da conferência. E a nossa parte que nos coube aqui foi falar da oração como uma ligação íntima nossa com o Senhor. E eu escolhi um texto que fala de oração, é uma parábola. A parábola é chamada de parábola do juiz iníquo. É Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. Eu prefiro outro título dessa parábola, que ela é chamada também como a oração ou a parábola da mulher perseverante. Eu prefiro esse título, porque juiz iníquo já dá um sentido tão ruim para a gente, né? Mas eu vou ler, eu acho que vai projetar a versão que é um pouquinho diferente, mas né, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar aí também na versão de vocês. Lucas 18, de 1 a 8, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Que Deus abençoe a sua palavra. E que o Espírito Santo que inspirou o seu servo lá no passado, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento nessa noite. Essa é uma parábola. A parábola são histórias que trazem comparações e às vezes contrastes. E aqui nós temos uma parábola interessante do Senhor Jesus. E essa parábola, como o texto começa, ela nos fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É assim que a introdução nos é apresentada aqui no verso 1. Ela é uma parábola conhecida também como a parábola da mulher persistente, e eu prefiro tratá-la dessa forma. O contexto aqui dessa parábola, ele aponta para o discurso escatológico de Jesus nos versículos anteriores, no capítulo 17, do verso 22 até o verso 37. Esse é o contexto. Jesus está falando sobre a segunda vinda, a consumação de todas as coisas. E ele então introduz essa parábola para trazer algo importante para os seus discípulos e para todos nós. Nós temos aqui alguns personagens. O juiz sem escrúpulos, que nos é apresentado aqui no verso 2. O texto diz que ele não tinha princípios. Ele não temia Deus, nem respeitava homem algum. E ele foi coerente com a fama que ele tinha, porque ele mesmo vai dizer no verso 4, na parábola de Jesus, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Temos o segundo personagem, a viúva, que é apresentada para nós aqui no verso 3. Essa viúva, ela é um retrato da vulnerabilidade das pessoas. Viúvas em Israel passavam por grandes necessidades. Se você ler, por exemplo, Isaías 1:23, Malaquias 3:5, você vai perceber que Deus orienta de uma forma muito especial que os líderes de Israel cuidassem de forma especial das viúvas. Aparentemente, essa viúva não tinha ninguém para defendê-la. Então, esses são os dois personagens. E aí nós temos a história do verso 3, a segunda parte, até o verso 5. A viúva vai até aquele juiz e pede que ele julgue a sua causa. E a reação inicial do juiz é que, por algum tempo, ele não quis atender. Indiferença. Então, ela é persistente, ela insiste, ela clama, e por fim, então, no verso 5, o texto diz que o juiz declara: julgarei a sua causa. Essa é a história. Os dois personagens e a história e a parábola. E aí Jesus faz uma aplicação do verso 6 até o verso 8. Jesus, ele usa aqui a regra dos contrastes. Olha que interessante. Ele não está dizendo que Deus é alguém que você precisa incomodar até que ele, cansado, atenda a sua oração. Não é isso que o texto ensina. Na verdade, Jesus está contrastando o pior que há no homem com o melhor que há em Deus. Essa é a lição desse texto. Deus fará justiça aos seus escolhidos. E é isso que o texto vai dizer. O tempo de Deus pode ser diferente, mas ele fará justiça. E ele termina com uma pergunta: onde estará a fé no final? Lembra que o contexto é a escatologia. E aí ele termina dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pergunta inquietadora para nós, não é? Muito bem, irmãos. À luz de tudo isso, então, eu quero falar sobre orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o tema dessa parábola. Esse é o tema desse texto tão precioso. Orar sempre e nunca esmorecer. Qual que é o propósito da minha mensagem? Falar sobre o cuidado de Deus sobre os seus escolhidos e entender a importância de perseverarmos em oração. Vamos olhar para o texto. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o nosso tema. E antes de falar algumas verdades aqui da aplicação de Jesus,
eu queria apontar em primeiro lugar o que eu chamo de os ladrões da oração perseverante. Mas olha para o texto que interessante. Primeiro, se há uma ordem aqui, ou melhor, se há um alerta, é porque há uma ameaça, não é verdade? Se Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, é porque existe a possibilidade de nós esmorecermos. Senão não teria sentido a ordem e o alerta do Senhor Jesus. A palavra esmorecer traz a ideia de estar desanimado, completamente desanimado, esgotado, exausto. Você e eu sabemos que a oração é algo muito importante, não é? Mas como é difícil orar. Pode parecer algo tão simples para nós, e todos nós, se nós perguntarmos a qualquer crente, qualquer cristão, todos vão dizer, oração é importante. Mas quanto tempo nós gastamos em oração? É fácil esmorecer, é fácil desanimar, é fácil desistir. Nós precisamos, talvez insistentemente, falar com nós mesmos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, porque não é fácil. E esse texto, ele fala daquilo que eu estou chamando de alguns ladrões da oração perseverante. E eu vejo aqui alguns deles. E eu quero mencioná-los aqui com os irmãos nessa noite. O primeiro ladrão da oração perseverante é o adversário. No verso 3, a segunda parte do verso 3, aquela viúva chega ao juiz e diz, julga a minha causa diante do meu adversário. Nós não sabemos quem é o adversário na parábola do Senhor Jesus. Mas nós sabemos quem é o nosso maior adversário, que frequentemente rouba o nosso tempo de oração, que frequentemente nos leva a esmorecer diante da oração. Não é verdade, irmãos? O inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que a igreja ore. E ele vai aprontar de todas as formas para nos roubar o tempo de oração. Então esse é um inimigo, um adversário, um ladrão da oração perseverante. Mas esse adversário, às vezes, pode ser, quem sabe, você mesmo. Os seus afazeres, as suas prioridades, as suas preocupações com a vida, a sua correria. Esse adversário pode ser, quem sabe, as situações da vida que te pressionam. O adversário, ele tenta roubar o nosso momento de oração. Mas eu vejo um segundo inimigo aqui nesse texto, ou um segundo ladrão, melhor dizendo, da oração perseverante, que é a falta de interesse. Olha no verso 4, a primeira parte do verso 4, o texto diz que aquela mulher foi ao juiz, era uma mulher vulnerável, carente, não tinha aparentemente ninguém para defendê-la, e ela vai e leva a sua causa, e o juiz simplesmente não está nem aí para o seu pedido de oração, para o seu clamor. Quantas vezes isso acontece, não é? Parece que à nossa volta, às vezes, as pessoas não querem orar. Não tem muito interesse nos propósitos de colocar a vida diante do Senhor. Essa falta de interesse à nossa volta. E às vezes eu fico até pensando que parece que a oração é algo descapido, não é? Por quê? O seu vizinho, que nunca fez uma oração na vida, às vezes ele tem saúde, prosperidade e parece aparentemente feliz. Não é? Quantas vezes você já pensou assim? E não é errado a gente pensar, porque o salmista pensou nisso, no Salmo 73. Quando ele diz, conservei inútil o meu coração, quase me resvalaram os pés ao ver a prosperidade dos perversos. Eles falam contra os céus e contra a terra, e a saúde deles é perfeita. O corpo deles é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais e não são afligidos. E as pessoas ainda se voltam para eles. É como se o salmista dissesse, Deus, olha aí o ímpio, que nunca fez uma oração na vida dele. E parece que nem mosquito da dengue vai na casa dele.
Parece que ele nem pega chikungunya. E eu, Senhor, que oro, e eu que vou à igreja, e eu que leio a Bíblia. O salmista pensou nisso. Leia o Salmo 73. É um salmo belíssimo, né? Porque ele termina de uma forma fantástica, quando o salmista diz: até que eu atinei no fim deles, tu os pões em lugares escorregadios, e eles ficam de súbito assolados. E aí ele faz uma das declarações mais bonitas que eu acho na Bíblia, quando ele diz assim: tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias pelo teu conselho, e por fim me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Coisa linda, não é? Coisa linda. Mas a falta de interesse é um ladrão da oração perseverante. Terceiro ladrão da oração perseverante são os valores distorcidos. Olha aí o juiz: não temo a Deus e nem respeito homem algum. Quantas pessoas assim, não? É aquilo que eu disse, às vezes nunca fizeram oração, são ímpias, perversas, maldosas, não têm escrúpulos, não creem em Deus e parece que a oração é descabida. E esse é um problema que às vezes aflige o crente, aflige o cristão. Oração que se esmurece por causa dos valores distorcidos à nossa volta. Mas há um quarto ladrão da oração perseverante, que é o tempo da espera. No verso 7, o texto diz, Jesus já aplicando a parábola, ele diz: daqueles que oram dia e noite. Essa ideia de orar dia e noite, claro que nós sabemos que é importante orar dia e noite, mas parece ser algo que nos incomoda também. Você está orando, quem sabe, por uma causa, um pedido, dia e noite e dia. Está esperando, e parece que a resposta não vem. Eu me lembro de uma irmã lá de Jaú, Araci, uma das orações mais bonitas que eu achava. Ela conseguia, na oração dela, fazer um resumo de toda a mensagem do culto. Eu ficava encantado com a oração dela. Ela tinha uma facilidade, uma mulher simples, mas de oração. E ela orava sempre pela conversão do esposo. Não esqueço disso. Todo culto, toda reunião de oração, dia e noite, orando pela conversão do esposo. Eu fiquei 16 anos lá. E ela sempre, todas as reuniões de oração, eu peço pela conversão do meu esposo. No primeiro ano que eu cheguei aqui, ela me mandou um recado: pastor Célio, preciso dar uma notícia para o senhor, meu esposo se converteu. Às vezes, dia e noite, dia, seja um ladrão da oração perseverante. Tem gente que desiste, desanima. Tem gente que abandona. Esse é um ladrão perigoso. Mas há um outro ladrão da oração perseverante, que é a aparente, e veja o que eu estou dizendo, a aparente indiferença do Senhor. No verso 7, a segunda parte do verso 7, o texto diz: embora pareça demorado. Olha que interessante, né? Embora pareça demorado. Às vezes nós oramos e você, não sei se já aconteceu com você, você pensa assim: mas será que Deus está me ouvindo? Será que Deus esqueceu de mim? O profeta certa vez disse: Senhor, o Senhor não é para mim como uma miragem? Ele usa a expressão ribeiro ilusório, como águas que enganam. O Senhor não é para mim assim, como alguém que evaporou? O salmista orou assim também. Os servos de Deus no passado oraram assim. E isso me ensina você e a mim, que muitas vezes isso também traz dificuldade para nós. A aparente indiferença do Senhor. Mas há um outro ladrão da oração perseverante, que é a ameaça da incredulidade. No verso 8, a segunda parte, ele faz a pergunta: porventura achará fé na terra? Essa é a ameaça da incredulidade, que vai aumentar
quanto mais estivermos próximos do fim. É isso que a Bíblia nos ensina. O amor vai se esfriar. As pessoas vão deixar de lado a palavra de Deus e vão correr atrás de falsos ensinos, como que sentindo coceira no ouvido, se entregarão às fábulas e recusando a dar ouvidos à verdade. A ameaça da incredulidade é um inimigo, é um ladrão da oração perseverante. 6. O adversário, a falta de interesse, os valores distorcidos, o tempo de espera, a aparente indiferença do Senhor e a ameaça da incredulidade. Mas essa oração não é essa parábola não é uma parábola sobre os ladrões da oração perseverante. Essa parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não é verdade? E aí, então, nós descobrimos aqui, nesse texto precioso, o valor da oração. Olha que interessante, Jesus conta uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre. Olha que interessante. A oração é um dever. A oração é um mandamento do Senhor, a oração do crente. E na oração o crente se dirige a um pai amoroso e não a um juiz caprichoso. A oração é a condição essencial para vivermos como crentes nesse mundo hostil. A oração é um dever de cada um de nós. E é interessante, importante nós falarmos disso, porque às vezes os ladrões vão roubar a nossa vontade de orar. Às vezes nós vamos estar esmorecidos, desanimados, mas ainda que a gente não sinta vontade de orar, é um dever. É uma obediência a uma ordem clara do Senhor Jesus. A oração, ela fortalece o crente. Ela fortalece a nossa vida. Dificilmente alguém se levanta desanimado depois de um período de oração. Dificilmente alguém se levanta derrotado após um momento de oração sincera diante do Senhor. A oração vence o medo e a insegurança. A oração nos faz buscar em Deus a nossa força. A oração nos permite vencer os nossos desafios. A oração, eu diria, ela nos leva até mesmo a fazer proezas, em nome de Jesus. Olha para a Bíblia. Olha para os servos de Deus. Eu gosto das orações da Bíblia. Às vezes a gente preocupa até com as palavras que a gente usa, e às vezes a gente nem ousaria usar as palavras que alguns servos de Deus usaram no passado. Mas eles oravam. Mesmo nas dúvidas, mesmo às vezes diante das crises, dos problemas, eles oraram, porque a oração nos fortalece diante de Deus. Esse texto, portanto, meus queridos irmãos, fala sobre o dever de orarmos sempre e nunca esmorecermos. Na nossa igreja tem um grupo de mulheres, de senhoras, que a gente chama de SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Antes da pandemia, elas resolveram criar um grupo de oração que orasse nas madrugadas. Toda manhã, toda madrugada. E eu, na época, às vezes elas me chamam para trazer uma devocional, e eu sempre faço um devocional. E eu ficava pensando, gente, mas todo dia, 4 horas da manhã, não é fácil não. Não é fácil não. Mas elas não estavam satisfeitas só com 4 horas da manhã. Começaram a orar meia-noite às 2, outro grupo das 2 às 4 e outro grupo das 4 às 6. E eu fico pensando como é importante. E tem, desde a época, antes da pandemia até agora, aliás, no período da pandemia até agora, oração perseverante. Ontem eu fiz a devocional, eu acordei 3:30 da manhã, não é fácil. Dá sono, gente, não. Mas a hora que a gente está ali, como é bom, como é gostoso. Não? Eu me lembro que há alguns anos eu li um livro muito precioso, chamado O Pentecostes Coreano. Vale a pena ler esse livro. Se você não leu ainda, não parta dessa vida sem ler esse livro.
Leia o Pentecostes coreano. Você vai entender como o avivamento espiritual aconteceu na Coreia. Hoje nós temos aquela situação triste lá da divisão das duas Coreias, mas a história é muito interessante. E não sei se você sabe, mas na Coreia, lá em Seul, hoje nós temos as maiores igrejas evangélicas do mundo. Eu estava, um ano retrasado, numa reunião, aliás, antes, numa reunião da igreja, do Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Cuiabá. Eu fiquei admirado com o tamanho da igreja de Cuiabá, 3.000 membros. Muito grande, muito bonita a igreja. E aí o pastor que anunciou a próxima reunião, anunciou para Manaus, o ano que vem, e ele falou assim, olha, a nossa igreja tem 9.000 membros. E eu fiquei admirado. E aí veio o pregador, que era um pastor coreano. E ele disse, a igreja nossa na Coreia tem 100.000 membros. Eu vou com o tamanho de Lavras. Como é que funciona isso? E não é a maior. Não é a maior. Mas olha lá, como começou o movimento de avivamento espiritual. Quando eles entenderam sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever seu. Talvez você não tenha essa disponibilidade de orar de madrugada, mas você não pode deixar de orar, porque é um dever. É um dever. Mas se eu falei aqui em primeiro lugar sobre os ladrões da oração perseverante, em segundo lugar sobre o dever, a oração como um dever, eu quero terminar em terceiro lugar falando sobre o fato de que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Esse texto é impressionante, não? Deus fará justiça. O verso 7, e aí vem aquela ideia, não é uma comparação. Jesus não está comparando o juiz iníquo com o próprio Deus. Ele está dizendo que Deus não é um juiz caprichoso, mas ele é um pai amoroso. E se ele fará justiça, Deus nos escolheu em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Antes que houvesse o mundo. A Bíblia é muito clara nessa grande e bendita verdade. E aí Deus vai dizer o quê? Que os escolhidos de Deus não serão jamais desamparados. Romanos capítulo 8, do verso 33 ao verso 39, quando Paulo, diante de uma descrição maravilhosa da grandeza, do amor e do propósito eterno de Deus, ele chega então a dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Nada pode nos separar. Nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso. Então eu posso afirmar e crer que Deus fará justiça. Ele não é um juiz caprichoso. Ele é um pai amoroso, que nos escolheu. O amor dele por nós não surgiu ontem. O amor de Deus pelos seus filhos não surgiu o ano passado. O amor de Deus pela sua igreja não surgiu quando o mundo começou, mas antes da criação do mundo. Jeremias diz, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. A agenda do amor de Deus é antes dos tempos eternos. Eu nem consigo entender isso. Não consigo. Mas eu creio nisso. Eu creio que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Agora, algo que nós precisamos aprender aqui, meus queridos, é que Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Do ponto de vista humano, pode parecer demorado. Não é isso que o texto diz? Do ponto de vista nosso, pode parecer demorado. Às vezes dá vontade de falar para Deus, Deus, o senhor está muito demorado em responder. O senhor é retarde. Aliás, Pedro diz que aqueles que criticam a volta de Jesus, criticam falando exatamente isso, né? É demorada a promessa da sua vinda. E aí Pedro diz, Deus não é retarde, mas ele é longânimo, paciente. Agora Deus tem o tempo dele, o tempo certo. A justiça de Deus é certa.
olha que interessante, ele certamente fará justiça. Ele certamente, o texto podia só dizer, não, ele fará justiça, que já é suficiente. Mas Jesus quer deixar muito claro para nós, ele certamente fará justiça. A justiça será feita depressa, no tempo de Deus, na hora que ele estabeleceu. E esse é o exercício seu e meu, de descansarmos em Deus. Como diz o Salmo 37, descansa no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Não é assim? Eu falo que o segredo desse salmo não são os tempos dos verbos, ou a conjugação do verbo. Porque é difícil às vezes a gente conjugar esses verbos. Esperar, descansar, entregar. Difícil às vezes, não é? O segredo não está em descansar, entregar, esperar. O segredo está: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. O segredo é aquele que faz a promessa. O segredo é o Senhor Jesus. O segredo é que ele fará a justiça depressa. E eu preciso crer nisso. Mas esse texto termina com uma advertência, um alerta para você e para mim, que aparece aqui no verso 8. Ele achará fé na terra? Isso é uma boa pergunta. Lembra que eu comecei a exposição falando do contexto escatológico do texto? E aqui, então, eu preciso dizer que a resposta última às orações dos cristãos é o retorno de Cristo. Quando vier o Filho do Homem. Essa é a resposta derradeira e final, nós sabemos disso. Hoje eu ouvi uma frase interessante, atribuída a Billy Graham. Billy Graham disse certa vez para alguém, né? Olha, fique tranquilo, tudo vai terminar bem, porque eu já li o último capítulo da Bíblia. Achei interessante, né? Tudo vai terminar bem, porque eu já li o último capítulo da Bíblia, o Apocalipse, que fala ali o quê? Do novo céus, da nova terra, da verdade, da vinda do Rei, dos reis, do Senhor dos senhores, que colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, inclusive aqueles ladrões da oração perseverante, o principal deles, que é o diabo. Ele há de julgar todas as coisas. O clamor pedindo vindicação, no entanto, requer um autoexame, para que os próprios fiéis não fracassem em conservar a fé. Então você clama por justiça? Você clama pela intervenção de Deus? Você ora e não desanima na sua oração? E a pergunta é, você tem perseverado em fé? Achará porventura fé na terra? Uma das coisas que me preocupa hoje é que a nossa fé, e quando eu falo de nossa, aqui eu estou falando da fé dos evangélicos de uma forma geral, ela tem se tornado uma fé mágica, mística e sem ética. Eu ouvi essa frase de um sociólogo, num artigo que eu li. Ele fez uma pesquisa sobre os evangélicos e o crescimento dos evangélicos no Brasil. E ele fez essa declaração. Eles falam muito da Bíblia, mas leem pouco a Bíblia. A fé deles é mística, mágica e sem ética. Fiquei triste com isso. Porque fé que vale para o tempo da aflição é uma fé firme, não mágica. É uma fé baseada na palavra de Deus. É uma fé que olha para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Não é a fé na fé, não é a fé no homem, nem na vida, nem no que virá. Não é a fé na magia, não é a fé nas coisas mirabolantes, mas a fé em Jesus Cristo. E a pergunta é, será que ele vai achar fé na terra? Irmãos, que essa fé verdadeira seja achada aqui, né? No coração de todos nós. Partindo para o nosso final aqui da nossa mensagem, orar sempre e nunca esmorecer, esse foi o tema. Em primeiro lugar, eu falei sobre os ladrões da oração perseverante. Em segundo lugar, eu falei sobre o valor da oração, o dever de orar. Em terceiro lugar, sobre Deus fará justiça aos seus escolhidos. E eu quero então aplicar
pelo menos com 4 aplicações aqui. Primeira delas, Jesus é o perfeito mediador que nos conduz ao Pai. Essa parábola fala sobre Jesus. Ele é o mediador. Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Eu não sei, não conheço você que está me ouvindo aqui, mas o apelo é para você, quem sabe que ainda não creu no Senhor Jesus. Se Ele é o único e o perfeito mediador, creia nele. Entregue a sua vida a Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração. Porque Ele é o único que nos conduz ao Pai. Segunda aplicação. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de orar. Mesmo que os ladrões da oração perseverante ataquem você. Não deixe de orar. Não se esmoreça, não desanime, não desmaie. Não deixe de orar. Terceira aplicação. A oração é um dever de todo cristão. Então, exercite-se nesse dever. Nós não fazemos isso com outras coisas da vida? No trabalho, nos estudos, nas nossas obrigações. Se é um dever de todo cristão, não só dos líderes, mas de todo crente, então exercite-se nesse dever de orar sempre. E a quarta aplicação. Creia e nunca abandone a fé. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor está levantando um povo forte em oração. Eu creio que Deus está levantando um povo que não vai retroceder em momento nenhum. Quais têm sido os seus inimigos? Você consegue perceber os seus inimigos? Você consegue perceber que tem roubado o seu amor e o seu desejo pela oração? Pela busca ao Senhor? Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. A Bíblia é clara. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar até o dia dele. O Senhor vai terminar e o Senhor quer terminar. Mas nós precisamos suportar. Nós precisamos continuar firmes no Senhor e em Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O Senhor está começando o que Ele vai fazer em nossas vidas. O Senhor está começando a nos direcionar sobre os propósitos da oração, os princípios da oração. Eu quero pedir para você não perder amanhã. Amanhã nós vamos falar oração como forma de ataque. Domingo pela manhã nós vamos falar Deus responde orações. E domingo à noite nós vamos ministrar sobre oração como defesa. Eu sei que um povo que ora é um povo que vê milagres. É um povo que vê um avivamento. Eu estava conversando com o pastor Célio ali e eu fico impressionado, conversando com o pastor Reginaldo também, dos números, irmãos. Às vezes a gente vai pegar a oração e tentar transformar a oração para benefício próprio. A oração não tem um benefício próprio. O benefício próprio é as coisas secundárias da oração. Mas quando nós entramos diante de Deus e buscar Deus em oração, ela tem que ter um benefício principal, que é glorificar a Deus em nossas vidas. A oração, quando nós entramos em Deus, na presença de Deus para orar, para ter vitória contra os nossos inimigos, para vencer com a nossa família, para vencer diante do nosso maior inimigo, que é o diabo, é uma única coisa, é glorificar a Deus. A oração e as respostas de Deus não devem e nunca deverão glorificar quem nós somos.
Não é por causa do nosso trabalho, não é por causa do aumento, não é por causa da porta que abriu. É para aquilo que Deus vai fazer através daquilo que nós oramos. E quando eu olho para os números de lavras da nossa região, eu fico impressionado, irmão. A micro-região de Lavras, 163 mil habitantes. São 9 cidades, pastor Reginaldo, me ajuda? Mais 9? 9 cidades aqui. Ribeirão Vermelho, Jaci, Tutinga, Tumirim, e assim vai. Micro-região, pertinho aqui. 84% desse povo não foi alcançado por Jesus ainda. Não são cristãos. Que é o número mais exato? 140 mil pessoas. Irmãos, que as nossas orações tenham o intuito de glorificar a Deus e de servir de testemunho para que o reino de Deus avance. É por isso que estamos aqui. É para isso que fomos chamados. Tudo é de Deus. Tudo é por causa dele e tudo é para ele. Não vamos esmorecer. Não vamos deixar que roubem os nossos motivos de orações, o nosso tempo de oração, porque quando o diabo rouba, o reino de Deus não avança. Orar é se conectar com Deus. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu nesse início de conferência com uma palavra maravilhosa, nos incentivando a não desanimar, a vencer os inimigos da oração, a vencer aquilo que tem nos paralisado. Sabemos que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que responde a oração, que o Senhor é um Deus que está cuidando de nós, que está nos conduzindo a viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida, que possamos começar, Senhor Deus, a orar cada dia mais com o propósito de glorificar o Seu nome, de andar para a glória do Senhor, de viver para a glória do Senhor. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, fortaleça os meus irmãos na oração. Fortaleça os meus irmãos no tempo, Senhor Deus, da resposta, no tempo, Senhor Deus, aonde parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos guiando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar aqui nessa noite ao Senhor e dizer, não importa o tempo, nós não vamos esmorecer, nós vamos continuar firmes, porque nós sabemos do Deus que temos crido. Nós sabemos que o Senhor veio até a terra, Senhor Jesus, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai. Nós cremos que o Senhor virá buscar a tua igreja e nós estaremos firmes com fé, esperando, fé no Senhor Jesus, esperando o dia da salvação, o dia do nosso encontro com o Senhor. Pai, que a nossa vida de oração, seja individual, seja comunitária, na igreja, nas casas, glorifique o teu nome. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos não vão esmorecer na sua oração? Ora, irmão, dia e noite. Amém? Eu esqueci de dar um aviso, domingo, a partir desse domingo, nós vamos passar um ano. Eu acho que não vai ser um ano não, vai ser pro resto da vida. Orando aqui na igreja às 6h30 da tarde para o culto às 7. Então toda a igreja está convidada meia hora antes a chegar no culto para juntos orarmos em nome de Jesus, amém? Então domingo 6h30 nós estaremos aqui orando para o culto às 7. E isso vai ser o ano de 2026 inteiro, só para a gente pegar o gostinho, chegar no ano que vem e falar assim, nós vamos continuar essa oração aí em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Obrigado, pastor Célio, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados, dê um aplauso ao Senhor.